Eu sou o Gabel e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar sobre Música. Eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente recebe ele, o reizinho do poquinejo. Gabel, seja muito bem-vindo para conversar com a gente aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou muito empolgado. Sempre muito bom falar sobre o meu trabalho, apresentar um pouco das minhas coisas. Ainda mais agora lançando um álbum, né? Então, muito obrigado por esse espaço. Um dos nomes mais interessantes do poquinejo, crescente movimento que busca ressignificar a música sertaneja produzida no Brasil, Gabriel Felizardo, Gabel, deu vida ao primeiro álbum de estúdio da carreira, Agropoc. No repertório, faixas como as divertidíssimas Sugar Daddy, Amor Rural e até uma versão para Cowboy, música originalmente lançada pela banda UO. Gabel, eu preciso confessar primeiro que eu sou apaixonado por um disco que seu pai lançou em 1998. Eu que se amo. chama O Amor Supera Tudo. O Amor Supera Tudo. Tem de Sim. São Paulo a Belém, tem Frio da Madrugada, A Gente Se Entrega, Saudade Pulou no Peito, tem só hits da música sertaneja com essa Só pegadinha hits. meio dançante. E ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é um equilíbrio entre coisas que são canções de amor, canções com uma pegada mais dançante mesmo, e umas canções que tem esse fio mais cômico. E ouvindo o seu disco, o Agropoc, eu senti esse mesmo equilíbrio, essa capacidade de transitar entre estilos, assim. Então eu achei muito gostoso isso, e eu queria entender como que foi pra você pensar nesse repertório do primeiro álbum, e se seu pai e essa geração desse sertanejo dos anos 90 e 2000 inspira ainda bastante o seu trabalho. Então, só pra contextualizar vocês assim também, eu estava nascendo no ano de 1998, no ano que meu pai estava lançando esse Nossa. disco, inclusive. E assim, é muito interessante isso, porque eu já nasci nesse cenário, assim, né? Tipo, Sim. então eu sempre falo que eu não tive como escapar do sertanejo. O sertanejo, ele me pegou e falou, vai fazer sertanejo sim. E assim, pensando nessa pergunta, eu fico, né, lembrando das músicas, assim, de como elas são diferentes, né? Cada música do álbum é muito diferente uma da outra. E nesses 2 anos de produção do álbum, eu venho escutando muita coisa do sertanejo, coisas lá de trás, assim, até as coisas mais atuais. Então eu fui realmente me abastecendo, assim, de referências e bebendo um pouquinho de diversas fontes mesmo, sabe? A ideia, né, dessa rádio Agropoc é que, de fato, seja uma rádio muito eclética, que seja, no fim, tudo sertanejo, mas que é isso, cada uma das músicas é uma vertente diferente dessa linha do tempo do sertanejo. Então tem desde a moda de viola, tem coisas mais atuais como sertanejo universitário, uma mistura de sertanejo com reggaeton, funknejo, uma pegada latina muito forte, assim, em Bem-TV, Queda d'Água, por exemplo. E eu gosto muito, assim, dessas misturas. Eu acho que toda vez que a gente mistura gêneros musicais, né, e ainda mais dentro do sertanejo, assim, que já faz essa mistura naturalmente, né, desde sempre, eu acho que a possibilidade da gente ter coisas muito ricas é muito grande. E pensando no meu pai, né, tipo, ele com certeza inspirou a faixa Bailão, né? Muito. Eu ouvi muito, inclusive, de São Paulo a Belém, para produzir essa faixa. Ela tem, inclusive, o mesmo compasso, assim. Tipo, eu falei, eu vou fazer Bailão, a minha de São Paulo a Belém. Tipo, vai ser isso. Você falou nessa questão de que você nasceu dentro do universo sertanejo, mas você teve algum momento, assim, aquela fase meio adolescente de tentar negar isso e fugir disso? E como foi pra você, em algum momento, retornar pra isso, né? Tive muito, amigo. Nossa. E assim, foi um processo bem intenso, assim, porque eu realmente vivi esse momento de negação ali, tipo, na boa parte da infância e adolescência, de achar que era brega, tipo, nossa, sertanejo não tem nada a ver comigo, sertanejo, ai, odeio, nossa, ai, odeio, sabe? tive esse momento, e aí me refugiei num mundinho mais de cultura pop. Foi onde eu me tornei Little Monster, fã da Gaga, onde eu me abasteci de outras referências, que também são muito importantes, assim, pra construção da minha persona e das coisas que eu quero fazer. Mas chegar nesse lugar foi muito, muito, muito doido, assim, e meio dolorido também, porque
eu vivi realmente muito tempo, assim, de negação. Muitos anos de tentar fugir, de tentar negar, de tentar a todo custo me desvincular, assim, desse universo. Por não identificação, por achar que não me cabia ali, por achar que as coisas que eu queria abordar, que eu queria cantar, não iam fazer sentido ali naquele contexto. Então, né, na minha cabeça, enquanto um menino gay, jovenzinho, assim, eu falei, é a música pop, né? É onde eu vou dar certo. Você acha que o fato da gente estar imerso num cenário de sertanejo, onde a gente tem uma homofobia disfarçada de humor em boa parte dessas letras, meio que distanciou você desse universo durante algum tempo? Sim, também. Assim, isso é uma coisa que eu consigo analisar hoje. Na época eu não tinha essa leitura. Eu só me sentia desconfortável, sabe? Tipo, eu não conseguia dizer o porquê. Eu só não queria estar lá e, tipo… Teve até um momento, assim, que eu parei de ir nos shows do meu próprio pai, sabe? Tipo, e aí hoje, pensando hoje, eu fico… Nossa, eu poderia ter aproveitado mais, assim, tipo… Enfim, rola isso, sabe? Mas, sim, eu percebo muito isso, assim, em algumas letras de músicas. Como elas são… músicas mais antigas, né? Como elas são explicitamente homofóbicas ou… velada também, assim, como você falou, umas coisas que vão por um lado do humor. E aí, às vezes, é até difícil para as pessoas desse contexto identificarem que aquilo é homofóbico. Porque, sei lá, tipo, pode até soar como… Não, mas a gente tá falando de uma forma super legal, a gente adora gays. É isso, eu rio tanto com gays, eu rio tanto com os gays, as criaturas gays, sabe? Tipo… E aí a gente sente isso de uma outra forma, né? E naquela época, como eu não era tão articulado, não acho que eu sou tão articulado hoje ainda, tipo, acho que eu me embanano muito nos meus pensamentos ainda, mas um pouquinho mais articulado do que eu era, né? Eu não conseguia debater e levantar essas questões, então eu só realmente fui embora. E quando foi que você percebeu que você tinha que ir pro sertanejo de vez? O que foi o start? O que mudou na sua cabeça desse Gabel que renegava o sertanejo pro cara que falou, eu preciso abraçar isso porque isso é parte de mim? Então, nesse momento em que eu estou muito imerso na música pop, né? Não como cantor, mas como consumidor de música pop, é um momento também que a música pop no Brasil não é uma coisa que tá acontecendo, que tipo, não sabe, não temos grandes vozes da música pop. Depois de um tempo que, né, o pop vai voltando, assim, vem Anitta, vem Pablo. E, inclusive, depois da Pablo, eu comecei a ver uma cena, várias cenas, na verdade, de pessoas LGBTs se jogando em outros estilos musicais. Então, por conta da Pablo, assim, da forte influência dela, eu comecei a ver uma cena independente LGBT lá no Nordeste, fazendo resgate cultural deles, sabe? Buscando ritmos e coisas que eles ouviram na infância. Me mudei pra São Paulo em 2016 e conheci uma cena de hip hop da periferia daqui de São Paulo, de meninos gays, pessoas trans, na cena do hip hop, sabe? Fazendo esse resgate cultural deles. E, inclusive, é o Quebrada Queer, né? Tipo, que eu sempre menciono nesse sentido porque eu acho eles incríveis. E aí, ver como essas pessoas estavam fazendo o deles, sabe? Me deu essa necessidade, assim, e esse ponto de interrogação mesmo, assim, de perguntar: nossa, será que faria sentido eu fazer algo assim? Né? Tipo, e aí comecei a cogitar a possibilidade de eu fazer sertanejo. Só que, num primeiro momento… eu me via, né, quando eu imaginava isso, eu me via fazendo um sertanejo mais padrão mesmo, tentando me encaixar, tipo, né, nesses padrões mercadológicos. Só que aí, ao mesmo tempo, eu falava, gente, vai ser uma mentira, assim, tipo, o que eu vou enganar? Tipo, não vai dar certo. E aí, né, a ideia foi amadurecendo, assim, de repente… Amor Rural caiu no meu colo, assim, o refrão de Amor Rural caiu no meu colo como uma brincadeira do meu namorado, que… né, tipo, depois que a gente se conheceu e começou a se envolver, ele descobriu que eu era compositor, que eu tinha umas músicas, e aí ele, na tentativa também de me impressionar, assim, me mandou o refrão ali de Amor Rural, falou, olha o que eu escrevi aqui. Aí a gente riu, e depois aquilo foi ficando mais sério, entendeu? Fui falando, nossa, mas é engraçado, mas acho que pode ser um bom caminho.
E aí compus o restante da música e, enfim, a partir daí, tendo essa música pronta, Amor Rural, eu falei, é isso. É aqui que eu me crio. E como que foi disso para a relação com o Fabrício Almeida, que é produtor do disco e trabalha junto com você, e para fechar esse repertório que é o Agrupoc, assim, desse ponto que você construiu essa música para até o lançamento do disco agora? Uhum. Então, o Fabrício, ele é um produtor, com muitos anos de carreira, do sertanejo, e ele é percussionista também, e ele tocou na banda do meu pai durante muitos anos. Legal. Então não era uma pessoa assim desconhecida, tipo, era uma pessoa que tava ali também ao meu redor o tempo todo, sabe? Conheço ele desde sempre, desde que eu nasci. E quando eu falei pro meu pai, né, tipo, meu pai ele me ajudou muito nesse sentido de fazer as coisas serem possíveis, né? Tipo, falei, pai, quero gravar uma música. Tem uma música aqui, uma letra um pouquinho diferente, um sertanejo diferentão, alternativo, e quero gravar. Aí ele, tá bom, vou te levar lá no Fabrício, porque o Fabrício é bom e ele vai saber fazer o que você quer. Porque eu já tinha tido uma experiência no estúdio anterior que não foi muito positiva. Que foi numa fase mais pop da minha vida, que eu tinha uma música lá que eu escrevi em inglês, porque eu era dessa, né? Eu queria fugir tanto do sertanejo que eu falei, eu vou fazer música pop em inglês, que ninguém vai entender nada, vai ser totalmente diferente. Claro que nunca rolou, né? E aí eu tive esse momento de entrar no estúdio com outro produtor pra gravar essa música, só que foi uma experiência meio frustrante porque em determinado momento o produtor queria mudar demais a música, sabe? Ele começou a querer lapidar demais pra se encaixar nos padrões de mercado, falar, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Aí eu não quero algo que funcione, eu quero o que eu quero gravar, entendeu? Sim. E aí foi meio frustrante, assim. E aí, por conta do meu pai saber disso também, ele falou, vai lá no Fabrício, porque o Fabrício vai saber fazer o que você quer, ele é muito bom. E dito e feito, apresentei a música pro Fabrício, a composição, muito receoso, assim, sabe? Com muito medo de, tipo, olhem a composição de Amor Rural, tipo, com que cara eu chego pra um produtor de sertanejo que trabalha anos com sertanejo e falo, eu quero gravar 2 potrancas no Cio. E descobri que nós é viado. É isso que eu quero fazer. Só que ele… surpreendentemente, ele achou muito bom. E eu acho que eu convenci ele, eu acho que eu ganhei ele, assim… Na coisa de fazer esse resgate de um sertanejo mais antigo, sabe? Quando eu falei que eu queria fazer um sertanejo com uma pegada oitentista, né? Com aquelas guitarrinhas elétricas, uma coisa bem retrô. Eu acho que isso… deu um brilhinho nos olhos dele também, sabe? Ele falou, nossa, vamos fazer. E eu acho que é realmente coisas bem diferentes do que ele tá acostumado a fazer hoje em dia. Então, acho que por isso que ele mergulhou bastante, assim, na produção. E é legal que fica bem nessa coisa de ser uma coisa… É retrô, mas ele ainda é muito pop, muito fresco, assim. Eu acho que esse passear, assim, pelos anos, tipo, fica muito evidente ao longo do disco. Ai, que legal. Era essa a intenção, assim, que bom que eu consegui causar essa sensação. Mas e aí, assim, ao longo das produções das outras músicas, foi a mesma coisa. Depois que eu produzi Sugar Daddy, né, trazendo uma outra pegada do sertanejo, né, misturando com o ritmo calypso do norte do país, e trazendo ali os instrumentos de sopros, que são coisas muito características de um sertanejo dos anos 50, 60, onde instrumentos latinos entram na música sertaneja, né? Com essas 2 músicas prontas, eu falei, Amor Rural é bem diferente de Sugar Daddy. Sugar Daddy é uma coisa totalmente diferente de Amor Rural. Então, acho que a próxima também vai ser algo bem diferente disso. E a partir disso, cada música foi sendo uma coisa única, entendeu? E é isso, assim, o sertanejo, se a gente se jogar mesmo, né, e estudar, e ir a fundo, assim, coisas que são mais raiz, coisas mais antigas, e mergulhar mesmo, a gente vai descobrir uma infinita gama, assim, de vertentes, sabe? Tipo, tem muita coisa pra gente explorar. E foi o que eu tentei fazer no álbum. Tem uma questão também que você explora uma voz específica, né, do sertanejo. Você traz essa coisa que se relaciona com essa forma de cantar um pouco mais antiga. E eu queria entender se você preparou de alguma forma a sua voz, como foi para você chegar nesse R que você usa no disco, nessa forma que você imposta a sua voz em cada música, como foi esse preparo do seu vocal?
Olha, eu vou ser bem sincero, não teve grandes preparos, não. Mas é porque, assim, quando eu gravei Amor Rural e Sugar Daddy, eu tava num momento bem inicial mesmo. Então, assim, bem inexperiente, sabe? Eu não tinha tido muitas experiências de palco. Eu não tinha feito apresentações musicais. Eu venho do teatro, então eu tenho experiências em palco de teatro. Mas eu nunca tinha subido no palco pra cantar uma música minha, sabe? Então, eu… Nesse momento, assim, lançando o meu primeiro álbum, já com 2 anos de carreira. Nossa, que chique, com 2 anos de carreira. eu sinto que eu ainda tô aprendendo muita coisa, sabe? Descobrindo a minha voz ainda. Eu percebo, comparando algumas músicas que eu gravei mais recentemente com Amor Rural, que existe uma diferença ali de impostação vocal. Porque quando eu entrei no estúdio pra gravar Amor Rural, eu tava, tipo, meio perdido, assim, ainda. Não sabia qual era o alcance da minha voz, até onde eu conseguia chegar. Então hoje eu acho que Amor Rural tá num tom que é mais baixo do que eu conseguiria, sabe? Tem essas coisas. Mas é isso, são processos que vão acontecendo enquanto a gente vai fazendo o rolê acontecer. E eu acho que o queernejo tem muito disso, né? Algumas pessoas perguntam, como você definiria o queernejo? Eu não sei, porque eu tô descobrindo assim também o que é o queernejo. Então, tô meio que descobrindo tudo enquanto eu tô fazendo. Como diz meu namorado, tô trocando o pneu enquanto o carro tá andando. É que eu acho que fica claro isso também quando você fala nesse sentido de você também fazer um mergulho, né? Nessa história, nessas origens. Eu acho que quando você vai voltando, você também vai descobrindo outras coisas e vai adicionando, né? Isso é meio natural desse processo. Sim. E aí foi isso. Essas pesquisas que eu fiz, assim, não foi um momento antes, né? Pré-produção do álbum. Foi um momento durante. Então as coisas foram realmente se transformando, assim, e fui descobrindo muitas coisas durante o processo, sabe? E é isso, eu gosto desse tipo de coisa, desse tipo de processo, assim. Eu acho que faz sentido pra mim e é a forma como eu me sinto mais produtivo, assim, também pra fazer as coisas acontecerem. Boa. Vamos pro faixa a faixa, então? Ai, que delícia. Estamos apresentando Rádio Agropoc, a programação sertaneja mais ouvida do país. Você vai curtir agora o som que vem do interior. Rádio Agropoc. A gente já falou um pouco de Sugar Daddy e Amor Rural antes, né, aqui na conversa. Mas eu acho interessante a gente falar que o disco abre com uma vinheta, que é o Agropoc convidando para essa rádio que você vai nos transportar. E logo já emenda Sugar Daddy. Eu queria que você falasse como foi, por que escolher essas faixas para abrir o disco e como é essa intenção de transformar esse processo realmente numa rádio. Uhum. Tá, então, primeiramente, assim, a ideia da rádio eu acho que é muito importante pro disco por 2 motivos, assim. Eu quis trazer a rádio por uma questão afetiva mesmo, de lembrar de quando eu era criança e entrava no carro com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente ia viajar ou passear, enfim, pela cidade, e a gente escutava rádio sertaneja. Porque no interior é isso, né? Rádio sertaneja de monte. E só toca sertanejo na rádio. Só sertanejo. Só sertanejo. E não só a rádio a gente escutava, mas a gente escutava CDs também, que o meu pai tinha, que meu pai tem, na verdade, né? E a gente escutava muito Milionário José Rico, por exemplo. Tião Carreiro e Pardinho, meu pai é muito apaixonado. Então, essas coisas foram entrando, assim, na minha cabeça inconscientemente. Tipo, então tem esse motivo. E o outro motivo é que a rádio, né? O meio de comunicação rádio, ele é essencial pro sertanejo crescer. Lá no comecinho, nos primórdios do sertanejo, o rádio é o meio de comunicação que está em alta e o sertanejo, ele começa a se criar ali. Então eu falei, já que eu tô fazendo esse resgate cultural de vários momentos do sertanejo, eu acho que faz sentido eu trazer essa figura do rádio, né, como o que vai juntar, fazer a liga disso tudo. E é isso, aí eu decidi criar essa vinheta. E na vinheta tem o fundinho ali de Amor Rural, não, de Sugar Daddy, né? E Sugar Daddy é a faixa seguinte, que começa com a viola caipira. É a música que se inicia com a viola. Muito nessa pegada de modão mesmo, de viola. Que é, assim, a gente pode dizer que é a primeira coisa do sertanejo. Que é o primeiro momento do sertanejo. Então, é realmente o início, assim, sabe? De tudo.
Vamos falar de Bailão, que é a minha favorita do disco. E agora que você falou que você se inspirou muito em Rio Negro e Solimões pra fazer ela, mas ela também me evoca um pouco, tipo, Grupo Tradição, me evoca Tia Garotos, essas coisas que tem a bateria bem marcada, assim, bem ritmada. Tem aquela sanfoninha de fundo, assim, e eu não sei, e ela me dá uma vontade de dançar muito grande, sabe? Assim, então, queria que você comentasse um pouco mais sobre essa música que eu achei espetacular. Eu só sei chorar. Logo me aprumo e preparo meu litrão. Eu amo Bailão, assim. Eu acho que é a música que as pessoas mais estão curtindo. Inclusive, já estão me cobrando videoclipe, já estão falando que tem que ser single, tem que ser single. E eu também acho, gente. Muita coreografia. Tem que ter, sim. E é isso, assim, foi uma música muito inspirada nessas músicas dançantes do meu pai. Logo, assim, esse momento, anos 2000, do sertanejo. E eu me inspirei, assim, também pra criação, né? Porque eu sou muito imagético. Então, sempre que eu tô criando uma música, eu imagino o que tá acontecendo, né? As ações, o que tá rolando. Então, eu imagino que é uma música, literalmente, de um bailão. E aí tem um grande balé coreografado num estilo de dança bem country, assim. Uma coisa meio Shania Twain, sabe? Umas botonas bem grandes. E aí, eu fui criando essa ambientação, assim, pra eu conseguir entender também o que essa música ia contar. E essa narrativa, né, da música é meio, assim, mais ou menos uma coisa que eu vivi quando eu me mudei pra São Paulo, que é um ciclo vicioso, assim, de se apaixonar, quebrar a cara, beber pra esquecer, se jogar num bailão e depois se apaixonar de novo e acontecer tudo de novo. Que então, é o vira 1, vira 2, vira 3, beija 1, beija 2, beija 3. Até me apaixonar e acontecer tudo outra vez, é isso. E isso aconteceu comigo, assim, durante uma época, assim, quando eu me mudei pra São Paulo e eu me vi muito sozinho, né? Tipo, venho lá do interior para cidade grande e me vejo muito sozinho. E aí eu começo a me apegar a diferentes caras. E, tipo, vira uma coisa de louco, assim. Muita sofrência, muito trouxa, né, na verdade. E aí é isso, ao mesmo tempo que é uma música meio deprê nesse sentido, né? Tipo, é uma música sobre, tá bom, fui trouxa, mas vamos seguir, vamos dançar, tá tudo bem, sabe? E, enfim… Mas se você pegar a base de todas essas músicas sertanejas dos anos 2000, ali era justamente isso, era uma letra mega triste com fundo dançante, né? Então, combinou super. Eu amo, é sobre isso. A próxima canção é Cowboy, que é um cover que você traz da banda O. Eu queria saber como que foi decidir trazer uma canção que não é sua composição, qual a importância que a banda O teve pra você e como foi decidir, ok, vamos trazer essa aqui pra compor o meu disco. E digo mais, perdão Davi, mas perdeu, hein, que essa aqui ficou muito melhor. Meu Deus, pelo amor de Deus, a rivalidade. Rivalidade. Não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tipo, a banda O, eu sempre falo, assim, que eles sempre me influenciaram muito, assim, desde o início, assim. E aí, Cowboy, né, sendo essa música sertaneja na voz de dois caras gays e uma mulher trans, sei lá, a gente pode dizer que foi, de fato, o primeiro queernejo lançado. Então, eu senti muita necessidade de regravá-la. E eu produzi, né, junto com o Fabrício, a base dessa música instrumental pra cantar nos shows, na verdade. Não era uma intenção inicial, assim, de gravar. Lá no começo, como eu tava sem banda, né, no começo da minha carreira, agora eu tô conseguindo formar minimamente uma banda, assim. Mas ele produziu o instrumental pra mim, pra eu cantar nos shows. Porque eu também achava importante ter covers nos meus shows, né, já que eu não tinha tanta música autoral. E Cowboy foi uma das escolhidas, assim, justamente por isso, assim, né? Porque eu amo a banda O, eles sempre foram essa influência muito grande. Porque eu acho que o queernejo, ele bebe dessa fonte brega também, que eles são incríveis, né? Tipo, não tem nem o que falar. E é uma faixa sertaneja, né? Então eu falei, vai ter Cowboy no meu show. Durante o processo do álbum, eu falei, eu vou colocar voz em Cowboy. Decidi colocar voz. E eu não lembro exatamente como ela entrou no álbum, mas eu falei, ela é uma sofrência e tá faltando uma sofrência aqui. E eu acho que é isso, sabe? É a música perfeita pra ser a sofrência do álbum, a dor de corno.
perfeita. Chegamos em Queda d'Água, a primeira parceria do disco aqui, que é o Red Alor. E essa aí é outra, que também gruda fácil na cabeça. Ela tem essa vibe meio de dueto Maria Cecília e Rodolfo e essas outras duplas, assim. Eu adorei, outra que eu gosto bastante também dentro do disco. Conta um pouco sobre como foi a sua parceria com ela, quem trouxe o quê, como que foi esse processo. Então, o Queda d'Água é o sertanejo universitário, né? Eu acho que é a faixa mais comercial, assim. Eu diria que é a faixa mais comercial, a que mais se encaixa numa rádio sertaneja atual. Tipo, facilmente você mudando uma rádio ali, você poderia ouvir Queda d'Água tocando. E eu quis muito trazer a Red pra essa música, porque ela faz um sertanejo universitário muito bom. A Red tem uma voz, assim, que é absurda. E, enfim, as pessoas precisam reconhecer o talento dessa drag, porque ela é perfeita, meu Deus. E aí eu compus a música, né? Eu compus a música toda e apresentei pra ela. E ela gostou muito, ela falou, amiga, eu preciso cantar isso com você, vamos entrar no estúdio, gravar isso e que seja sucesso. E assim foi, né? Tipo, ela botou a voz, eu botei a minha voz e a gente chegou nessa… Que é uma das favoritas, assim, é uma das favoritas do público também. Foi bem complexo, assim, chegar nessa composição, finalizar essa composição, porque eu queria, né, falar de amor, fazendo todas essas alusões, assim, com coisas que tem relação à água. E eu tentei criar essa narrativa, né, dessa história de amor que se assemelha ao percurso de um rio, né? Então, o cheiro de grama molhada, onde nasce tudo, né? Esse cheirinho de coisa boa, sabe? É o início dessa relação, onde tudo parece incrível, né? Tipo, as mil maravilhas. Mas depois vem essas correntezas mais turvas, mais violentas, e por fim a queda d'água, que representa o término, o fim ali de um relacionamento. Mas, né, depois da queda d'água, me desaguei em você. Então, esse desaguar é a possibilidade de você seguir em frente, conhecer uma nova pessoa e amar de novo. Então, nossa, quando eu vi a letra pronta, eu falei, nossa, eu fui genial. Por que choras, Caetano Veloso? Nossa senhora, mas tipo… Sério, eu me orgulho muito dessa letra, eu acho ela muito boa, assim. Mas é uma música muito boa. E eu achei legal porque você alcança uma medida de… Ela tem uma profundidade, mas ela tem um apelo comercial e pop, assim, que é muito, muito claro, assim. Então, tipo, é um puta acerto dentro do disco. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Ai, deu certo, deu certo. A próxima que a gente tem é Bandoleira e Atacante, que é uma faixa que tem uma narrativa bastante imagética, que quando a gente escuta, você consegue ver essa história que você está contando, a gente tem criam-se essas imagens na nossa cabeça, e eu queria que você falasse um pouco de onde veio a inspiração para chegar nesse casal de bandidos. Ai, eu amo. Então, teve um dia que eu tava assistindo clipes, que eu adoro ficar, tipo, à toa, assim, assistindo videoclipes, vários, um atrás do outro. E aí eu caí num videoclipe do Avicii, aquele DJ sueco. Sim. Que faleceu alguns anos atrás. E aí o clipe de Addicted to You, que é uma narrativa onde são duas mulheres lésbicas e elas são assaltantes de banco. E é uma história muito trágica, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, tipo, e se eu fizesse a história de dois cowboy que são assaltantes de banco? E é isso, sabe? E aí eu me virei pra construir essa história. Claro que assim, quando eu pensei nessa ideia, já me veio logo toda essa estética e essa sonoridade de country, faroeste, bang bang. Então eu não poderia usar outras referências, sabe? Que não fossem desse universo. Então eu vi muito Marty Robbins. Marty Robbins é um cantor country mais antigo. Bem antigo. E ele tem um álbum que é perfeito, assim. Que é tudo num estilo de contação de história, sabe? Onde ele narra várias histórias que ele não é um dos personagens. Ele tá sempre do lado de fora, observando, como observador. E aí eu me inspirei muito nesse estilo de composição. Me coloquei nesse lugar de observador dessa história e fiquei realmente tentando imaginar tudo o que poderia acontecer, né? Toda essa trajetória do bandoleiro chegando na cidade pra vingar a morte do atacante, que era o namorado dele, o parceiro dele. E o maior desafio dessa música foi mesmo assim tentar transformar todas as palavras em imagem, pra quem
estivesse ouvindo, sabe? Mas eu acho que a sonoridade, assim, os efeitos ali, a águia, o cavalo, o vento, que o Fabrício trouxe também ajudam muito na ambientação, Sim, assim. Coisa de meio de filme, assim. Fica muito gostoso. Sim, é bem cinematográfico, assim, essa música. Por isso que é a minha favorita. Na minha cabeça ficou como se fosse aquele filme Plata Queimada, que eles são assaltantes de banco. Amigo, Só que numa versão em que são o Rock e Hudson, os cowboys gays do Adão. E Nossa, aí eu fico imaginando eles de rosa, assim. Meu Aí vai essa Deus. imagem que eu criei. Então, eu não conhecia o filme Plata Queimada quando eu escrevi. O meu namorado, que é, assim, ele vem do cinema também, eu também venho do cinema. E ele é super, assim, do cinema latino, sabe? E aí ele falou, depois que ouviu a música pela primeira vez, nossa, é muito Plata Queimada. E aí que eu conheci o filme, sabe? Tipo, então foi um match bem louco, assim. Mas eu super acho também que é uma coisa meio nesse naipe, assim, sabe? E nossa, é uma das minhas favoritas. Na verdade, é a minha favorita pela complexidade dela, porque foi a música que mais demorou pra ficar pronta. Porque é uma música que não tem um refrão que se repete, né? Tipo, aquele refrão chiclete, assim, que as pessoas vão ficar cantando toda hora. E eu penei, viu? Pra fazer essa música foi difícil. Nossa, eu passei raiva também, porque eu ficava, nossa, eu não vou conseguir. Aí eu deixava pra lá. Aí uma semana depois voltava, não, agora vai. Sabe, foi bem difícil. Queria falar do de Esconde Esconde, que é a 7ª faixa, e ela traz uma coisa que é bem característica do sertanejo, mas também é muito característica do seu trabalho, que é o jogo de palavras. Essa brincadeira de rimas, essa manipulação da letra, esse encaixe que parece que tá repetindo, mas na verdade é uma alteração muito sutil que você vai fazendo e você vai conduzindo essa narrativa. Conta pra gente como que foi o processo de composição dessa música, que também é muito gostosa. Então, Esconde Esconde, eu tinha muito o intuito de fazer uma coisa meio que na pegada de Amor Rural, sobre, né, um cara que não quer se assumir, que não quer assumir o romance, que quer ficar ali às escondidas, né, tipo, discreto fora do meio. Só que eu não queria que fosse um repeteco de Amor Rural, eu não queria que soasse, nossa, tipo, Amor Rural 2.0, não. E aí eu me baseei muito em experiências, assim, de pessoas próximas e até algumas experiências minhas em aplicativos de pegação. Que é, assim, quem nunca, né? Qual é a bicha afeminada que nunca passou por não curto afeminado, não gosto, tipo, pedir sigilo, esse tipo de coisa, sabe? Eu lembro exatamente de uma situação que eu vivi num outro apartamento que eu morava aqui em São Paulo. De um cara que era casado e ele ficava o tempo todo me chamando e pedindo sigilo e falando, eu quero muito, vamos lá, isso que lá. E eu falava, não, meu amor, não tô aqui pra isso. Tipo, não vim aqui pra isso. E aí é justamente sobre isso, sobre não tá disposto a esse tipo de relação, não tá disposto a se submeter a esse tipo de coisa, sabe? Uma coisa que eu falo eu fiquei 16 anos da minha vida dentro do armário, eu não vou voltar agora por causa de um homem, né? Que é um pouco da temática, por outra lógica, da própria Sugar Daddy, de você também, de fazer dessa recusa, né? De saber se valorizar, né? Sim. É que Sugar Daddy é um pouquinho mais além, assim, porque aí de fato eu coloco uma figura que nunca esteve presente na minha vida, que é o Sugar Daddy, né? Um pouco mais fictícia, assim, digamos. Mas Esconde-Esconde é bem interessante, assim, porque eu comecei a pensar nisso, assim, de tipo, esconder, fazer as coisas escondidos. E aí surgiu a brincadeira na minha cabeça, né? Esconde-esconde, brincar de esconde-esconde. E aí, eu não lembro exatamente como eu fiz essa oposição, assim, com o pega-pega, né? Tipo, eu não lembro como eu cheguei nisso, nem vem de pega-pega, se esconde-esconde. Mas quando eu tive essa frase na cabeça, aí eu falei, pronto, vai ser uma música que vai fazer essa metáfora com brincadeiras. Então, nos versos eu trouxe isso também. Nunca me diverti com a sua maneira de entrar na brincadeira, desse tipo de jogo. Eu não quero mais brincar assim, sabe? Tipo, foi bem interessante. E a música foi feita mais rápida, eu acho, também, porque a letra dela é muito mais curta e o refrão se repete a todo momento. Ela foi feita de uma forma bem chicletona mesmo, assim, para as pessoas conseguirem também ficar com ela na cabeça o máximo de tempo possível. É hit atrás de hit.
Eu gosto como ela tem essa coisa desse universo temático bem do sertanejo e que se conecta um pouco com essas coisas que o sertanejo universitário tem muito, de traição, amante, essas coisas. Só que por uma perspectiva outra lógica, do universo… de uma lógica que é nossa, do universo gay. Que é tipo, essa coisa que você falou dos aplicativos, dessa coisa de pessoas que tentam se esconder e que tentam criar outras lógicas. Eu acho interessante como isso acontece na música de uma forma muito interessante, assim. Eu pensei muito, assim, nos aplicativos pra fazer essa música. E é uma das minhas favoritas também. Eu poderia falar isso de todas. Eu vou falar isso de todas. É uma das minhas favoritas. A próxima faixa é uma parceria sua com o Benti, que ela se chama BenTV. E eu queria entender como foi esse processo, porque essa vocês dividem a composição, né? Como foi essa troca. Então, quando eu pensei, né, em BenTV, a primeira coisa da música que veio foi BenTV. E aí eu falei, eu vou fazer uma música que vai ter esse nome, BenTV. E logo pensei no Benti, porque o nome artístico dele vem do pássaro BenTV. E aí por isso também fui linkando as coisas, sabe? Falei, então… E sabe o que é mais maravilhoso? Você lançou o disco na semana do meme do BenTV. Menina, então, você viu? Tinha gente achando até que era a estratégia ação viral de marketing. Ali, ó. A Gabriel pagou, né? Fez ali Gabriel todo o marketing. riquíssima, ela pagou toda, entendeu? Gabriel poderosíssima na divulgação de BenTV. Não, mas… quem dera, né? Mas foi realmente uma coincidência. E a gente usou, né? A gente aproveitou do meme pra fazer a divulgação. Mas é isso, assim. Aí, já que eu pensei, né? Vou chamar o Benti. Eu pensei que seria muito bom que as violas, né? A viola caipira, de novo, tivesse muito presente nessa música. Porque o Benti, ele é um violeiro. E o trabalho dele é muito pautado, assim, na mistura da viola caipira com um som mais alternativo, mais underground, mais ele lembra indie. até Beirute em alguns momentos, assim, tipo, que eu sei que é uma coisa que ele ouve também, essas coisas mais folk, alternativo mesmo. Sim, ele adora esse tipo de coisa, né? Esse tipo de música mais folk, assim. E, enfim, ele é incrível. Eu adoro o som dele. E ao mesmo tempo, né, que ele faz um som mais folk, assim, eu vejo uma coisa muito latina também no som dele. Bem, bem latina. E aí eu fui juntando isso tudo, né? E fui começando a escutar na minha cabeça como que soaria BenTV. De novo veio a ideia dos sopros, né? Que é uma coisa ali desse sertanejo mais pós-guerra, latino. E é uma música que é 3x4. É a única música do álbum que é 3x4. Então é tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum. Que é bem característico desse sertanejo latino. E aí, fiz ali a minha primeira parte da composição, o refrão, mandei pra ele. Falei, amigo, quero você nessa música, compõe a sua parte aí, em nome de Jesus. E ele compôs, né, bem no estilão dele. Eu acho que a parte dele, onde ele canta, eu acho que é muito a cara dele. É aquela parte, você me disse um dia que não aguentaria meu jeito cigano de bota na estrada. É muito bem disso, tipo, acho muito bem disso. E aí a gente foi lapidando, assim. Teve algumas coisas que foram mudando, palavrinhas ou outras. A parte final ali também foi mais difícil de chegar, né, no que seria o final da música, como que a gente finalizaria. E aí a gente teve aquela ideia de finalizar nesse estilo bem rádio, sertanejo antigo, né, duetando, e eu acho que ficou bem, bem, bem bonito. É uma das minhas músicas favoritas. E é legal que ela traz essa carga mais dramática, e ela já entra no que talvez seja a faixa mais melancólica do disco, que é Filho, assim. É uma canção que destoa até um pouco desse tom cômico que você tem, pelo menos nessa primeira parte do disco. Ela leva seu trabalho para um outro lado. Como que foi a história por trás dessa música e o processo de composição dela? Então, Filho também foi outro grande desafio, assim. Eu posso dizer que Bandoleira e Atacante e Filho foram as mais difíceis, porque elas foram as que mais demoraram, as que mais me deram trabalho mesmo, assim. E que eu fiquei me descabelando mesmo, assim, durante semanas, falando, isso aqui não vai dar certo. E deu. E o meu desafio era, nossa, conseguir criar um lugar, assim, né, tipo, pra minha persona artística
nesse tom cômico, né? Engraçadona, caricata, piadocas, sabe? E como que eu faço algo que não seja isso e que o meu público não ache estranho, que não corra o risco de cair num lugar de humor, sabe? Eu queria muito trazer essa narrativa mais densa e mais dramática e mais séria, sem cair nesse lugar do humor. E aí eu fiz um resgate, assim, de um momento da minha vida, que inclusive algumas pessoas acham que é sobre a minha relação com os meus pais, mas não. É de um relacionamento que eu tive com um ex-namorado, que ele tinha uma relação muito conturbada com os pais. Muito, muito, muito. E isso atrapalhava o nosso relacionamento. Tipo, a gente tinha que ficar se relacionando escondido. É quase um amor rural, só que não no mato, sabe? E aí, eu fiz esse movimento de tentar entender o que eu tava sentindo naquele momento, o que eu queria dizer pros pais dele naquele momento. E aí, Filho surge literalmente como essa carta aberta, assim, a esses pais. E aí, não só aos pais dele, né? Tipo, acho que há muitos, 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 muitos pais de pessoas LGBTs que não aceitam os seus filhos. E aí, eu tinha essa frase em mente de início. Se a porta da sala se fecha, o portão da vida quase não dá brecha. A partir dela, tipo, muitas coisas surgiram. Muitas coisas mesmo, assim, tipo, que no processo foram caindo, a música foi se transformando muito. E, inclusive, ela era a primeira fala da música, tipo, era a fala que iniciava a música, só que aí depois virou a primeira frase do refrão, sabe? Então foi uma música que realmente foi se transformando, assim, porque foi meio difícil mesmo fazer ela e fazer esse resgate, assim, dessas emoções, sabe? Foi meio conturbado. É o seu momento indestrutível da Paula, se é aquela faixa que faz todo mundo chorar. Exatamente, você entendeu exatamente. Não é à toa que tá ali no finalzinho do disco, entendeu? Boa. Pra encerrar o disco, então, você traz Amor Rural, que é uma faixa que a gente já comentou um pouco aqui, que foi meio que a sua faixa inicial. Eu queria entender por que você optou por colocar ela mais pra fechar esse trabalho. Uhum. Primeiramente pra gente não terminar em Filho, né? Terminar chorando. Todo mundo chorando. Tipo, não acho que é um jeito legal de terminar o primeiro álbum do Queernejo, né? Tipo. Mas eu acho que é porque foi realmente o início de tudo, né? Amor Rural. E aí eu achei significativo, assim, fechar com ela. Achei que faria sentido, né? Já que ela não. Eu achei que fazia mais sentido o Sugar Daddy ser a primeira música, né? A primeira faixa é a introdução, mas ser a primeira música do disco por conta da viola. Então eu fiquei. Amor Rural ficou meio perdida, assim, eu não sabia onde encaixar ela e ela foi ficando. Quando eu vi, ela tava no final e ficou, sabe? Perfeito. Eu falei, nossa, era o lugar dela mesmo. Fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo, é onde tudo se iniciou e é isso, sabe? E eu acho que ela também meio que resume tematicamente as várias coisas que você vai falar, porque ela tem essa questão do gay, do homossexual, mas tem a questão do humor, e tem as questões que você traz de relacionamentos, e também tem essa coisa que a gente já falou aqui, que são essas narrativas bastante imagéticas, que isso aparece no disco. Eu acho que a faixa, por mais que ela seja lá a sua primeira faixa, ela meio que dá esses caminhos das outras coisas que você vai apontar durante o disco. Isso é bastante interessante, assim. Faz sentido, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas faz sentido, real. Ô, Gabriel, você passou a noite inteira falando que todas as suas músicas são as suas favoritas, mas a gente sempre encerra perguntando pro convidado escolher uma música que considera a faixa que representa o trabalho como um todo. A que você gosta mais, ou a que você fala, olha, se for ouvir, começa por essa aqui que é o que me representa. Ai, que difícil, meu É Deus. difícil, você que escolheu várias ao longo da porque a minha favorita atual não acho que seja a que mais me representa, sabe? Então, é isso. Ai, meu Deus, Jesus. Mas pode ser ela também, pra você quebrar tabus, entendeu? Porque vamos quebrar. Porque você quer fazer diferente. Sim, vou servir um tabu bem quebradinho agora, vamos lá. A minha favorita, e a que eu indico, assim, de verdade, é Bandoleira Atacante. Pelas possibilidades, assim, de coisas que as pessoas podem imaginar ouvindo ela. Teve duas coisas que me surpreenderam muito por conta dessa música, que foi uma pessoa fez uma ilustração
muito elaborada do que seria o bandoleiro e o atacante. Então, já é uma perspectiva totalmente diferente do que eu tinha quando eu escrevi, do que eu imaginava que seria bandoleiro e atacante. Ela ilustrou lá os dois personagens de uma maneira muito bonita. E uma outra pessoa escreveu um conto baseada na história do bandoleiro e do atacante. Tipo, ela escreveu a coisa que acontecia antes, né? A história de antes do que eu canto na música e o pós. E aí, assim, outro olhar também, sabe? Então, acho que essa é a música que mais dá margem, assim, para as pessoas imaginarem o que elas quiserem. Então, é por isso que eu gosto tanto dela. Boa. Nossa, muito legal. Muito bom. Gabriel, muito obrigado por conversar com a gente aqui hoje. Abre esse espaço agora para você dar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te ouvem, se vai ter show programado, live. Fique à vontade para fazer seu serviço aí. Gente, me sigam nas redes sociais, @eugabel no Instagram, eugabel no Twitter. E vocês me encontram nas plataformas digitais, no YouTube como Gabel. Ouçam meu disco, Agropoc, em breve vem novidades por aí, vou trabalhar singles. Estou planejando, sim, shows, né, conforme aí as coisas forem melhorando pra gente em relação à pandemia. E é isso, vem parcerias também com outros artistas, lançamentos de outros artistas. Então fiquem atentas que a Agropoc aqui tá trabalhando, viu? Boa! Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou o @KleberFac. Eu sou @Renan Guerra. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm e segue a gente na sua principal plataforma de streaming. Até a próxima! Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva.